Entrando, pessoal do Periscope, boa noite, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook. Mais uma quinta-feira de grupo de estudos. Vamos dar prosseguimento ao nosso projeto. Para você que está chegando agora, esse nosso grupo de estudo de quintas-feiras, ele já tem mais de 2 anos. Pessoal de Coronel Fabriciano, um abraço. Há mais de 2 anos que eu venho aqui todas as quintas-feiras, às 22 horas, usar esse espaço gratuito para estudarmos. Eu costumo dizer que esse é um espaço gratuito, profundo e de estudo, tá? Sempre mantendo aquele nosso ambiente de estudo, ok? Vamos começar em 15, 20 segundos. O tema de hoje é extremamente importante. Pessoal do Periscope, fique atento, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Eu resolvi tratar desse tema por conta da súmula 231 do STJ, tá? Você vai entender o que diz a súmula, qual é a crítica que se faz a essa súmula, por que ela nasceu, se ela ainda tem razão de ser, se ela ainda pode ser aplicada, se o STJ ainda aplica a súmula, qual é a crítica que se faz a ela. Vamos lá. Muita gente até hoje lê essa súmula e não sabe o porquê de ela dizer aquilo. Então, assim que o pessoal entrar, em poucos segundos eu vou começar. Vamos lá, tá amando o seu curso de Direito Penal? Bacana. O curso está completo, parte geral, parte especial, leis especiais. Claro que não dá para ver todas as leis especiais, você não tem que ter mais de 200 horas, mas as leis principais a gente vê, tá? Se você quer saber o que é a teoria da tipicidade conglobante, a teoria da imputação objetiva, vai lá no meu curso, tá? Ele estava com desconto de 50%, metade do preço, e até o fim de março está com 30% de desconto. Se você perdeu os 50%, me manda um e-mail para gabrielpenal@yahoo.com.br que eu vou resolver o seu problema. gabrielpenal@yahoo.com.br. Vamos lá? Podemos começar? Todo mundo entrando já? Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a súmula 231 do STJ, vamos partir da súmula, tá? Vamos fazer aqui no nosso ambiente de sala de aula, vamos evitar as mensagens, se não trava para um, tá? E trava no Periscope, mas não trava no Facebook, aí o Instagram trava, mas o Periscope segue, aí dá aquela confusão. Estou ao vivo nos três aplicativos, tá? Então vamos lá, vamos evitar comentar, senão não vai dar certo, tá? Muito bem, não precisa agradecer não, só quero que você estude e use o espaço aqui quintas-feiras para a gente debater um tema. A súmula 231 fala o seguinte: a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena a abaixo do mínimo legal. Então, vou repetir. Se você estiver com o código aberto ou o computador, acompanhe comigo a súmula, tá? De novo. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena a abaixo do mínimo legal. Qual é a importância disso? Muito bem. O nosso sistema de aplicação de pena é um sistema trifásico. Primeira fase, segunda e terceira fase. Mas vamos lá, vamos dar um passo atrás? Entendam isso. Até 1984, o Código Penal ser reformado pela Lei 7.209, o critério era bifásico. Bifásico. Então, presta atenção. Na primeira fase, era aplicada a pena base. Aqui, 2 fases. Na primeira fase, era aplicada a pena base e, junto com ela, as agravantes e as atenuantes. Na segunda fase, eram aplicadas causas de aumento e de diminuição. Qual a importância disso? A pena sempre teve escala mínima e máxima, não é isso? Reclusão, 1 a 4 anos. Na primeira fase, a pena deve obedecer ao limite mínimo e ao limite máximo. Foi? E é assim até hoje. Quando incidia a agravante ou a atenuante,
se elas eram aplicadas junto com a pena base, elas também deveriam observar o limite mínimo e máximo. Então, furto, reclusão, 1 a 4 anos. O juiz, na primeira fase, aplicava a pena base. 1 a 4, é comum aplicar a pena mínima. E ali, na primeira fase, o juiz aplicava as agravantes e atenuantes. Se elas eram aplicadas junto com a pena base, elas também deveriam obedecer ao limite mínimo e ao limite máximo. E é por isso que, realmente, no critério bifásico, até 84, a atenuante não poderia conduzir a pena abaixo do mínimo, como também a agravante não poderia conduzir a pena acima do máximo. Já falei por quê. Porque a atenuante e a agravante eram aplicadas junto com a pena base e deveriam também obedecer ao limite mínimo e máximo. E aí, na segunda fase, que o juiz aplicava as causas de aumento e diminuição. E para elas não havia limite mínimo nem máximo. Então, as causas de aumento e diminuição poderiam sim ficar acima do máximo e abaixo do mínimo. 1984, reforma do Código Penal, grande reforma da parte geral, capitaneada pelo ministro Francisco de Assis Toledo. O critério que era bifásico passou a ser trifásico. As causas de aumento, aqui o critério bifásico, tá? E aqui o trifásico, até 84, presta atenção, após 84, tá? As causas de aumento e diminuição, que eram a segunda fase, passaram a compor a terceira fase. E aqui, quando eu tinha a primeira fase com pena base e agravantes e atenuantes, isso aqui foi bifurcado. A primeira fase passou a ser das circunstâncias judiciais e a segunda fase passou a ser das agravantes e atenuantes. Ou seja, a primeira fase, até 84, ela foi bifurcada em duas. Isso aqui virou duas fases. A pena base aplica na primeira e na segunda, atenuantes e agravantes. Isso aqui, até 84, era a mesma fase primeira. Elas foram divididas. A pena base, no critério trifásico, continuou na primeira fase e as agravantes e atenuantes foram destacadas e passaram a compor a segunda fase. Então, como é que ficou? No critério trifásico, primeira fase, pena base, segunda fase, atenuantes e agravantes, terceira fase, causas de aumento e diminuição. Quando as agravantes e atenuantes foram destacadas da primeira fase antiga e passaram a compor a segunda fase, uma fase autônoma, elas não eram mais aplicadas junto com a pena base. Logo, já no critério trifásico, elas não deveriam mais obedecer aos limites mínimo e máximo. E por que não? Porque não estavam mais junto com a pena base. Se elas compuseram uma fase autônoma, destacadas da primeira fase, houve um destacamento, a primeira fase sim, continuou a ter que observar os limites mínimo e máximo. Agora, a segunda fase não. Se elas passaram a compor atenuantes e agravantes a segunda fase, elas não deveriam mais obedecer aos limites mínimo e máximo. São uma fase autônoma. E aí vem a súmula e diz que a atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo. Mas vejam um problema. Essa súmula, ela foi criada com o espírito de critério bifásico. Porque no bifásico a gente viu pena base e atenuantes e agravantes junto. Então, nós tínhamos que observar o limite mínimo e máximo. A súmula é adequada, a primeira, ao critério bifásico. Quando, repito, as agravantes e atenuantes deveriam obedecer ao limite máximo e mínimo. E aí a súmula é perfeita. A incidência, diz a súmula, a incidência atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo. Não podia na segunda fase.
E por quê? Pela quinta vez, no critério bifásico, atenuantes e agravantes eram aplicados junto com a pena base. Então a súmula é adequada à segunda fase. Quando inaugurou-se a terceira fase, elas foram destacadas e aí não mais eram sujeitas aos limites mínimo e máximo. Ou seja, essa é a crítica da doutrina. A súmula 231 do STJ, ela é adequada ao critério bifásico, que vigorou até 84. Após 84, com o critério trifásico, a súmula não se justifica mais, ou seja, não há que se impor um limite mínimo e máximo da circunstância para a circunstância atenuante. Portanto, ela poderia sim conduzir a pena abaixo do mínimo. E também, de outro lado, a agravante poderia sim conduzir a pena acima do máximo. Essa é a crítica. Ou seja, a súmula 231, ela era adequada ao critério bifásico. No trifásico, com o destacamento delas, da pena base, não tem mais que observar mínimo e máximo. E aí a doutrina inteira critica praticamente César Bittencourt e Luiz Regis Prado. A súmula não mais deve vigorar. A atenuante pode sim conduzir a pena abaixo do mínimo. Por quê? Fundamento: ausência de previsão legal. Ausência de previsão legal vedando. A lei não proíbe mais. Se não há mais vedação legal, ela pode sim. Então o juiz fixou a pena base no mínimo. O réu confessor pode conduzir a pena abaixo do mínimo. O juiz reconhece a atenuante e diminui a pena. Bittencourt e Regis Prado. Fundamento do Rogério Greco. Espera aí. O artigo 65 do Código Penal diz: são circunstâncias que sempre atenuam a pena. E diz o Greco, sempre é sempre. Inclusive quando a pena base estiver no mínimo legal. O problema é gerado quando o juiz aplica a pena base no mínimo, que aí o réu confessa, ou é menor de 21 anos, atenuante, não pode conduzir a pena abaixo do mínimo. Por quê? Porque já está no mínimo. Tá bem? Agora, vimos a posição do Regis Prado, Bittencourt, Rogério Greco, e o melhor fundamento é o do Celso Delmanto. Quero mandar um abraço a meu amigo, professor Tiago Gandra, juiz em Minas Gerais, conhece bem essa matéria, meu colega de mestrado em Lisboa, né, Tiagão? Fala aí. Então, está me assistindo, obrigado pela companhia e pelo prestígio. Fico feliz, Juiz de alto nível. Enfim, o melhor fundamento é o do Celso Delmanto. Porque ele fala o seguinte: uma mesma circunstância, ela pode configurar uma atenuante e uma causa de diminuição de pena. O motivo de relevante valor moral ou social é atenuante e é uma diminuição de pena lá no homicídio. Aí ele fala, peraí, ou a gente praticou um crime qualquer um, por motivo de relevante valor moral ou social, se incidir como atenuante, a pena não pode ficar abaixo do mínimo. Mas se ele matar alguém pelo mesmo motivo de relevante valor moral ou social, ela vai incidir como causa de diminuição de pena. Aí a pena poderia sim ficar abaixo do mínimo. Quer dizer, incidir na mesma circunstância, como atenuante, não pode conduzir a pena abaixo do mínimo, mas como causa de diminuição, poderia. E aqui eu acrescento um fundamento. Gabriel. O homicídio é um crime contra a vida que é o maior bem jurídico que nós temos. Então, se eu causo lesão ao bem jurídico vida, por motivo de relevante valor moral ou social, isso vai incidir como causa de diminuição de pena, que pode sim conduzir a pena abaixo do mínimo. Mas se eu injuriar alguém, caluniar alguém, violar a honra de alguém, ou um crime outro qualquer, por relevante valor moral ou social, um crime patrimonial, e confessar, quer dizer, ou incidir como atenuante, não pode conduzir a pena. Então, quer dizer,
Se eu lesiono o bem jurídico vida por motivo de relevante valor moral ou social, a pena pode ficar abaixo do mínimo. Terceira fase. Mas se eu furto, causa lesão ao patrimônio, por motivo de relevante valor moral ou social, não poderia, porque é atenuante. Quer dizer, para o bem de maior valor, a pena pode ficar abaixo do mínimo. O de menor valor, não poderia. Vai vendo. Né? Então, quer dizer, mas e a jurisprudência? Amigos, o STJ e o STF e a jurisprudência em geral segue aplicando a súmula 231. Mesmo assim. Isso é uma crítica? Não. É uma constatação. O STF, o STJ e a jurisprudência em geral segue aplicando a súmula. Vou fazer agora 2008, 2006, vou fazer agora, pelas minhas contas, 12 anos de atuação na Defensoria Pública da União. Em 3 hipóteses só, eu consegui fazer com que o juiz não aplicasse a súmula 231 quando o réu confessou e ele aplicou a pena abaixo do mínimo pela atenuante. Tá? Então, essa é a questão. A doutrina critica muito e a jurisprudência continua aplicando. Tá bem? Era isso. Gabriel, e na prova? Numa prova de magistratura, por exemplo, você vai seguir a súmula, porque não vai brigar com o STJ na prova. Amanhã na prática tudo bem, agora na prova não. Então como é que eu faço? Tecnicamente falando, está na prova que o réu confessou, é uma atenuante. Ou está na prova que ele tem menos de 20 anos na data do fato, menos de 20 anos, atenuante. Na sentença, se você aplicar a pena base no mínimo legal, o que você faz? Você reconhece a presença da atenuante, mas deixa de reduzir a pena. Eu vou repetir. Você na prova reconhece a presença da atenuante, mas deixa de conduzir a pena, de reduzir a pena abaixo do mínimo. E fundamenta na súmula 231. Tá bem? Bom, meus amigos, esse era o tema de hoje. Foi um pouco mais curto, mas é um tema de alta relevância. Tá? Para aqueles que perderam o desconto do meu curso completo de Direito Penal Online, que foi a dias 12 e 13 de março, 50% de desconto, metade do preço. Manda e-mail para mim, não manda direct não, manda e-mail para mim, tá? Que eu vou te ajudar. O curso está com desconto de 30% até o fim do mês. E eu vou te dar um cupom com um pouquinho mais para chegar perto dos 50%. Você não vai deixar de estudar por isso. Manda e-mail para mim, gabrielpenal@yahoo.com.br, gabrielpenal@yahoo.com.br. E sabadão agora, dia 24 de abril, depois de amanhã, 24 de março, eu vou estar com Bruno Zampier no Supremo TV, com aula presencial e online, com o que a gente chamou de Direito Civil Penal Interdisciplinaridade. Eu e Bruno, na mesma sala, ao mesmo tempo, na mesma aula, tratando de temas comuns ao direito civil e penal. Teoria do erro, nexo de causalidade, prescrição, coação, aborto, né? Eu e Bruno, um sabadão inteiro, de 9 às 17 horas, inédito. Ninguém nunca fez isso. Na mesma sala, um professor de direito civil e um professor de direito penal, tratando do mesmo tema, com as semelhanças e distinções. Vá no site do supremotv.com.br, Isolado de Direito Civil. Vai lá, supremotv.com.br, supremotv.com.br, Isoladas de Direito Civil, e acha lá. Tá bem? O meu e-mail, para quem não anotou, é gabrielpenal@yahoo.com.br. Tá bem? Pessoal, um abraço. Até quinta-feira que vem, com o próximo grupo de estudo. E tchau.